Olá, eu me chamo Gabriela Paulino Gomes e sou estudante de Psicologia do Departamento de Psicologia localizado no CCBS. Sou orientada pela professora doutora Josevânia da Silva e vou apresentar a seguinte pesquisa: Transtornos mentais comuns e variáveis correlatas em pessoas idosas no Nordeste brasileiro. Os transtornos mentais comuns têm sido caracterizados por sintomas como fadiga, irritabilidade, esquecimento, insônia, dificuldades de concentração e queixas somáticas, em que esses sintomas eles não atingem critérios diagnósticos suficientes para depressão e ou ansiedade. Eles acabam se apresentando com maior frequência em pessoas idosas, em mulheres, na população negra e em pessoas viúvas. E além disso, eles estão associados as variáveis associadas a baixas condições de vida, baixo nível de escolaridade e maior vulnerabilidade econômica, assim como vivências de estresse e menor apoio social. Na velhice, os efeitos do transtorno mental comum variam conforme as condições socioeconômicas e territoriais. E nesse sentido, dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2023 apontam que o Nordeste se destaca pela acentuada desproporção na distribuição de renda e desigualdade social. Assim, a associação dos diferentes efeitos gerados pela desigualdade ao longo da vida podem contribuir para a maior vulnerabilidade das pessoas idosas ao sofrimento psíquico. E desse modo, é necessário entender essa etapa do desenvolvimento para além de aspectos biológicos, mas considerando também questões sociais e históricas em que o sujeito está inserido e, sobretudo, quando observadas as diferenças existentes entre as regiões brasileiras. Quanto aos objetivos da pesquisa, o objetivo geral foi analisar a relação entre transtornos mentais comuns e variáveis correlatas em pessoas idosas do Nordeste brasileiro. E quanto aos objetivos específicos, eles foram identificar a prevalência de transtornos mentais comuns em pessoas idosas do Nordeste brasileiro, caracterizar os transtornos mentais comuns em razão dos fatores do SRQ20 na amostra investigada e verificar a associação entre transtornos mentais comuns e variáveis sociodemográficas e de saúde. Quanto à metodologia, o estudo foi descritivo, exploratório, de corte transversal e com abordagem quantitativa. Os participantes foram compostos por 493 pessoas idosas, residentes em 3 estados do Nordeste brasileiro, sendo eles a Paraíba, o Piauí e a Bahia. As idades dos participantes variaram de 60 a 94 anos e a maioria foi mulheres. Os critérios de inclusão foram ter idade igual ou superior a 60 anos e residir nos estados abrangidos pela pesquisa. Quanto aos instrumentos utilizados, eles foram o questionário sociodemográfico e a escala SRQ20. Os participantes foram abordados em ruas, em logradouros, praças ou em suas próprias casas presencialmente. A aplicação ocorreu de forma individual e foi solicitada a assinatura deles no termo de consentimento livre e esclarecido, além de explicarmos todas as questões éticas envolvidas na pesquisa. Quanto ao tratamento e análise de dados, os dados foram processados utilizando o software JASP e analisados por estatística descritiva bivariada e multivariada. Partindo para os resultados de discussão, a maioria dos participantes foram compostos por gênero feminino, a maioria se declarou heterossexual. A faixa etária mais frequente foi de 60 a 69 anos. A cor que mais se autodeclararam foi parda, seguida da branca. A escolaridade que apareceu com mais frequência foi ensino fundamental incompleto. Quanto à religião, a maioria se declarou católica. De estado civil casado, mora junto. A maioria possui filhos. A maioria é aposentado e possui renda igual ou menor que um salário mínimo. Partindo para as variáveis de saúde, a maioria relatou não praticar algum tipo de atividade física, não utilizar álcool, nem tabaco, cigarro,
Também não utilizar medicação para a saúde mental e para dormir. Conforme o terceiro objetivo específico, a tabela 3 ela nos mostra a associação entre os transtornos mentais comuns e as variáveis sociodemográficas de saúde. E para isso foi empregado o teste do Q² de Pearson. A prevalência de transtornos mentais comuns na amostra total foi de 44%. E na comparação entre a prevalência de transtornos mentais comuns em razão das variáveis sociodemográficas, os resultados indicaram a prevalência significativamente maior entre mulheres, com 64,1%, pessoas com menor nível de escolaridade, com 66,8%, com menor renda, com 69,6%, e aquelas que não praticavam atividade física, com 51,6%. Especificamente, o uso de medicação para dormir e para a saúde mental apresentou as associações mais fortes com a presença de transtornos mentais comuns, sugerindo que esses fatores podem atuar como importantes marcadores de vulnerabilidade psicossocial nessa população. E desse modo, a prevalência elevada de transtornos mentais comuns na população idosa participante revela uma significativa carga de sofrimento psíquico que acaba transcendendo a dimensão individual e reforça que a associação entre transtornos mentais comuns e variáveis sociodemográficas na população idosa é atravessada por múltiplos marcadores sociais que se interligam. Partindo do nosso segundo objetivo específico, temos a tabela 4, que mostra as análises de comparação de médias em relação aos transtornos mentais comuns e os seus fatores. E assim como nas prevalências, a gente vê que as mulheres apresentam um maior nível de TMC, humor depressivo ansioso, sintomas somáticos, decréscimo de energia vital e pensamentos depressivos. As pessoas com até 8 anos de escolaridade também apresentaram maior nível de transtornos mentais comuns em todas as dimensões da escala. Por último, as pessoas com renda de até um salário mínimo também apresentaram maiores níveis tanto nos transtornos mentais comuns geral, como em seus fatores, exceto para o fator pensamentos depressivos. A respeito das variáveis relacionadas à saúde, quando a gente observa o uso de medicação para dormir, a gente percebe que esteve associado a maiores níveis de transtornos mentais comuns, havendo diferenças significativas para todos os fatores. Quanto à utilização de medicamentos para a saúde mental, é possível observar que eles também estiveram associados a scores mais altos de transtornos mentais comuns entre as pessoas do estudo. Essa associação foi observada tanto no score total do SRQ-20 quanto em todos os seus fatores, o que indica uma relação consistente e expressiva entre o uso desses dois tipos de medicações e maiores níveis de sofrimento psíquico na amostra investigada. De forma contrária, quem relatou praticar atividade física apresentou menores níveis de sofrimento psíquico, tanto nos transtornos mentais comuns no geral, quanto nos seus fatores, até mesmo em comparação com aquelas pessoas que relataram praticar algumas vezes, o que sugere efeito protetivo para a saúde mental na velhice. Desse modo, ao considerar o primeiro objetivo específico desta pesquisa, concluímos que a prevalência de transtornos mentais comuns em pessoas idosas participantes foi alta, e sobre os principais achados, houveram maiores proporções de sintomas entre mulheres, participantes com menor renda e escolaridade, e entre aqueles que não praticavam atividade física regularmente. O uso de medicação para dormir e para a saúde mental apresentou forte associação com níveis mais altos de transtornos mentais comuns, sugerindo que essas pessoas já estão buscando lidar de alguma maneira com esse sofrimento. Além disso, a prática regular de atividade física se destacou como um fator protetivo, e os achados sugerem que o sofrimento psíquico na velhice está relacionado a desigualdades nas condições de vida. Estas foram as referências utilizadas na apresentação. E muito obrigada pela atenção.